A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã maravilhosa. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD, que Deus separou esse dia maravilhoso para podermos aprender da palavra dele. Eu sou o professor Josimar Reis e hoje vamos juntos investigar mais sobre as parábolas de Jesus. É isso mesmo. Nesse trimestre estaremos falando sobre as parábolas de Jesus. E vocês já viram aí na aula 1 e aula 2 que Jesus era um nato contador de parábolas. E isso é muito impressionante. Porque vamos descobrir ainda mais que ensinamentos essas parábolas trazem para nós. Peço que você esteja de posse da sua revista, esteja de posse da sua Bíblia, seja bem animado, com expectativa maravilhosa para esta manhã, porque o Senhor tem muito a nos ensinar. Vamos começar orando, vamos começar da melhor forma, pedindo ao Senhor que venha nos encher com a tua graça e nos renovar neste dia. Amado Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de podermos estudar a tua palavra, de podermos ouvir e sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Engrandecemos o teu nome, pedimos que o Senhor venha fazer, ó Deus, aquilo que eu não posso fazer nesta manhã, Senhor, que é trazer o entendimento real de tudo aquilo que o Senhor tem deixado para a nossa instrução na tua palavra. Senhor, que o Senhor venha me cobrir com a tua graça, que o Senhor venha também agraciar aqueles que estão ao alcance da minha voz nesta manhã. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E você diz aí, amém. Muito bem, queridos. Abram para mim, por favor, lá. Você que possui a Bíblia Devocional Robert McCheyne, página 64. Mateus 13. Mateus 13 é o texto no qual servirá de pano de fundo para nós trabalharmos esse tema, essa parábola. Qual parábola será que vamos estudar hoje, hein? Queridos, interessantes são as parábolas de Jesus. Olha, durante o ministério de Jesus, ele se deparou com pelo menos 4 tipos de pessoas, 4 tipos de povos. Que povos eram esses? Eram aqueles que eram adversários, né? Se opuseram aos seus ensinos. Também tiveram as multidões que estavam ali observando Jesus de longe, ora o acompanhava por dias, né? As multidões. Então, adversários, as multidões, o discípulo traidor, que era Judas, e os demais discípulos. Então, 4 tipos de povos. Perfeito? Combinado aí, anotado? Adversários, multidões, o discípulo traidor e os demais discípulos. Por que, professor, que você está falando isso? Vamos entender. Todos eles, de alguma maneira, eles receberam uma semente do Evangelho. Entretanto, conforme observamos nos relatos dos evangelistas, apenas alguns creram e frutificaram para o reino de Deus. Eu acho que só dessa dica aí você já sabe de qual parábola nós estamos falando, né? É isso mesmo, a parábola do semeador. Glória a Deus. Vamos ler agora essa parábola e entrar para dentro dessa história. Eu peço que você coloque um pouco de cor e cheiro nessa história e vamos juntos lá para aquele tempo. Se assente na roda com Jesus nesse momento. Puxa um lugarzinho aí. Senhor, eu estou chegando, vou sentar na roda aqui com o Senhor e eu quero ouvir da sua boca essa parábola maravilhosa e os seus ensinamentos. Então vamos lá? Mateus 13. Acompanhe comigo aí. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu,
porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, pois não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assentando-se e acercando-se dele os discípulos, disseram: por que ele fala em parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Lembrando que havia muitos, eu acabei de falar para vocês que tinham 4 povos ali, né? 4 tipos de povos. A gente separou esses povos aí para vocês entenderem para quem Jesus estava direcionando e o que estava acontecendo aqui. Então vamos seguindo ali no verso 12, por favor aí, acompanhe comigo. Verso 11, por favor. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. A eles quem, meu Deus? Vamos lá. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. E escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a paixão, a sedução desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, outro 60 e outro a 30. Louvado seja Deus por sua palavra maravilhosa. Queridos, os objetivos desta lição de hoje é destacar o valor da palavra de Deus acerca das Escrituras, o poder transformador que ela traz na vida de todo aquele que nela crê. Também descrever a condição dos solos apresentados na parábola de Jesus e a sua relação com o coração humano. E também confirmar a importância da frutificação no reino de Deus. Nós acabamos de ler aqui a parábola aqui em Mateus 13. E agora vocês já até conseguiram perceber que Jesus ali trazia um ensinamento, falava por parábolas, ou seja, ele contava uma certa história. E daquela história ele trazia sempre um ensinamento e uma aplicação. Mas seus discípulos ali estranharam, causou um pouco de estranheza, porque ele sempre fala conosco através de parábolas. E Jesus logo ali, já conhecendo o coração deles, já explica. Olha, eu falo para que vocês possam ficar com a melhor parte, para que vocês possam entender essas parábolas
e possam recebê-las em seu coração, porque aqui a gente está cercado de uma multidão. Tem pessoas aqui, ó, que estão aqui só pelos milagres, tem pessoas que estão aqui por especulação, tem pessoas que estão aqui querendo me olhar de alguma forma para me reincriminar. Então, Jesus ali, ele estava se dirigindo aos seus. Ele falava abertamente às multidões, mas através de parábolas. Parábolas foi a forma com que Jesus achou de trazer o ensino e aplicação, e vocês percebem que as parábolas de Jesus eram sempre parábolas muito simples, eram parábolas do dia a dia, trazia figuras do dia a dia, trazia situações do dia a dia. Por exemplo, essa do semeador, trazia ali a semente, que tinha a ver com a agricultura, aquele povo naquela época, né, até hoje, o mundo gira em torno, né, da agricultura, que é daí que vem o sustento do mundo inteiro. Então, era muito forte essa questão da agricultura ali. Então, eles iam entender assim perfeitamente esses exemplos bem pontuais de Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos descobrir o que isso tem a ver com o Evangelho. Eu particularmente gosto muito de parábolas. Você aí, adolescente, você que está aí, andando aí, ó, no smartphone, de repente, ou no notebook, comece a interagir comigo agora. Já deixa o seu like, já curte esse vídeo e também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos, as nossas notificações, e também que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se ainda não compartilhou, não esqueça também de responder a chamada, pelo amor de Deus, responda a chamada aí, ajuda o tio aqui. Vamos lá, vamos descobrir. Você já plantou alguma semente? Se você já plantou alguma semente, coloca aí sim, coloca um sim de todo tamanho aí, sim para mim. Você já plantou alguma semente? Se não, coloca não. Fazer o quê? Você sabe como que uma semente... Mas se não plantou, pelo menos eu acredito que você saiba como que uma semente nasce. Bom, gente, se não plantou, também planta, pelo amor de Deus. Vamos plantar uma sementezinha, gente. Vamos deixar uma planta aí na terra. Ó, você sabe como uma semente nasce. Sabe? Acredito que saiba. Pelo menos sabe que ela é uma semente, né, vai se desenvolvendo, cresce, vira uma planta, se torna uma árvore, e aí depois disso aí o que acontece? Tem que dar frutos, ok? As plantas que são frutíferas, né? As que não são, dão flores, dão sementes, tem que continuar. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a história de um agricultor que semeou muitas sementes, porém nem todas deram sementes, e nem todas deram frutos esperados, porque algumas foram plantadas, caíram, né, em solos que eram impróprios, né? Alguns até que parecia que ia, mas não ia, parece que foi, mas não foi. Que tal descobrirmos juntos essa história contada por Jesus? Descobrirmos o que ela tem a ver com a nossa vida, em especial com o nosso coração. Eita, com o nosso coração. Queridos, eu vou te dizer, essas parábolas de Jesus, principalmente essa do semeador, ela pega assim no coração, no âmago do seu... Só Deus. Vamos lá. Vamos saber o que ela tem a ver com o nosso coração. A parábola desta lição, ela faz parte de um conjunto de outras 6 parábolas narradas por Mateus, no capítulo 13, que propõem a falar sobre o reino de Deus. Ela nos descreve uma parábola que é acerca de uma palavra que é pregada ou lançada como uma semente ao coração das pessoas. Então, aqui, Jesus está aqui trazendo a semente, essa semente como uma palavra que é lançada no coração das pessoas. Então temos aqui alguns elementos para estudarmos. Vamos estudarmos separadamente. Primeiro, o semeador e a semente. Como você pode observar na leitura bíblica, essa história ela acontece em um cenário rural, como eu já havia falado a vocês.
que há um homem que carrega sementes, ok? Sementezinha. Conforme ele caminha, os grãos vão caindo em lugares diferentes. E assim o semeador vê desfechos, vê fins diferentes para cada semente, dependendo do terreno que ela caiu, do solo que ela caiu. O semeador é quem prega a palavra. Ah, professor, mas isso aí não está falando lá não, tá? Isso aí Jesus está falando, que o semeador... Embora o semeador não esteja identificado por Jesus ali, em sua explicação na parábola, ele é indispensável. Porque aquele que lança a semente ao solo esperando, ele é o que lança a semente ao solo esperando essa frutificação. Jesus ele queria que os seus ouvintes ali entendessem que além daquela explicação ali simplória, naquela explicação que era mais próximo deles, eles queriam que eles fossem além, saísse realmente daquela visão de agricultura e entendesse que eles estavam num plantio ainda maior. Jesus queria que seus ouvintes entendessem que, além dele, todo discípulo que pregava a palavra de Deus é um verdadeiro semeador. E você, adolescente, você que nos visita também, você, professor que está aí, também é um semeador. Sim, você é um semeador. E agora, você já pode até começar a lembrar de sementes que você, por certo, já deve ter plantado em alguém, né, no coração de alguém, e de repente você ficou pensando assim, Senhor, eu preguei o evangelho para um amigo meu, para uma amiga minha, eu preguei o evangelho para os meus pais, eu preguei o evangelho para o meu irmão, eu preguei para os meus tios, meus avós. Que tipo de solo é o coração deles, hein? Onde que será que eu semeei? Qual o tipo de solo? Eu estudando essa lição, eu comecei a ver primeiramente o meu coração. Quando a semente foi plantada no meu coração, que tipo de solo era o meu coração? Porque foi emocionante relembrar, porque a minha conversão, né, o meu Senhor me despertou, né, com uma parábola, foi a parábola do filho pródigo. Eu já tinha ouvido ela tantas vezes e não tinha surtido efeito nenhum, né, dentro daqueles anos. Mas chegou um momento que uma pessoa falou novamente aquela parábola e naquele momento os meus olhos se abriram, meus ouvidos se abriram, e então eu pude contemplar a maravilha e também o meu estado miserável que eu estava diante do Senhor. Bom, mas isso é um assunto para um outro dia. Vamos lá. A questão aqui você tem plantado sementes. Você que agora descobriu que você também é um semeador da palavra de Deus, você, por certo, tem plantado sementes. E você pode aí já começar a relembrar em alguns terrenos que sua semente, porventura, tenha caído. De repente foi num solo rochoso, que quando você falou ali, a pessoa, tá bom, igreja, tudo bem, Jesus não, pode deixar eu quietinho. Ou foi ali num solo, um solo espinhoso que não te deu nem ouvidos. Ou de repente foi num solo frutífero, e glória a Deus por isso, que está produzindo frutos. Então, qual é o tipo de semente, em qual tipo de solo você tem plantado a sua semente? Professor, mas assim, Deus manda a gente pregar, mas a gente não pode escolher o solo. Está certíssimo. A nossa lição é pregar o evangelho independente de onde vai ser plantada essa semente. Quem dá o crescimento é Deus. O nosso papel é plantar a semente. Quem semeia a palavra pode ser sobre um púlpito ou numa roda de amigos na escola ou num ambiente virtual como esse aqui agora que estamos. Não importa a sua idade, classe social ou origem, afinal de contas,
quem carrega consigo a semente da palavra de Deus e a espalha entre as pessoas é como o semeador desta palavra. E você é um semeador desta palavra nesta manhã. Você tem sido um semeador no reino de Deus? Caso não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aproveite e já compartilhe esse vídeo. Dessa forma você já é um semeador da palavra de Deus. Bom, a semente é a palavra. Não há no texto uma preocupação em dizer que tipo de semente que era. Era uma semente de figo, era uma semente de melancia, era uma semente... Não, eles não dão ênfase, Jesus não dá ênfase a isto em sua parábola. Ele apenas diz semente, certo? Uma vez que ela é única, exclusiva, ela é, na explicação de Jesus, a palavra de Deus. E é isso que ele quer chamar a atenção de vocês aqui. A boa notícia a ser semeada é que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar essa mensagem e falar da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Essa é a mensagem da cruz. Que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar, para morrer por todos aqueles que nele crê. E não importa a sua situação, não importa, Josimar, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu já aprontei, o que eu sou terrível. Queridos, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Jesus, ele morreu para te purificar de todo pecado. É por isso que Paulo fala: não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É todo aquele que nele crê. Enquanto há vida, há esperança. Você pode semear essa palavra, não importa é o mais terrível pecador. Ela pode hoje se tornar limpo e salva através do sangue de Jesus. Vamos semear, queridos? Essa semente, quando ela é semeada e recebida em nosso coração, ela germina, cria raízes profundas que transformam toda a nossa maneira de ser. Então, permita que o Evangelho crie raízes profundas no seu coração e se alimente diariamente desta palavra e seja fortalecido por ela. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés, fonte de alegria, alimento, glórias a Deus, e ela é vida. Quem vê solos, vê corações. Será? Vamos entender? Na parábola, as sementes caíram em lugares diferentes, ok? Algumas caíram à beira do caminho, outras em pedras, algumas em espinhos e uma parte caiu em boa terra. Até aí a gente entendeu. Jesus ele destacou que apesar de serem sementes do mesmo tipo, houve 4 desfechos diferentes de acordo com o lugar que foram semeadas. Como veremos a seguir, os 4 tipos de solos representam o coração humano e sua respectiva resposta à pregação do Evangelho. O solo à beira do caminho, aqui no próprio Mateus 13, Jesus já explica o que são os tipos de solo, né? Vamos destrinchar um pouquinho melhor aqui, elencando os 4 tipos de solo. O solo à beira do caminho, vamos lá. Esse terreno, em tempo de seca, era duro como um concreto. A semente não adentrava na terra e acabava ficando exposta e era pisoteada ou comida por aves, pois ela ficava ali, né? Na parte bem superficial, ele não chegava a adentrar no solo. Na história, esse tipo de solo representa o coração cuja palavra não consegue adentrar. Ele até ouve a palavra, mas de acordo com Jesus, não a entende. Você conhece algum tipo de solo assim? Você conhece? Eu, durante o estudo aqui, eu estava lembrando de muitos solos. Bom, então o diabo vem, ele tira a semente e, consequentemente, não frutifica. Então,
nesse primeiro ponto eu já quero aqui trazer a vocês algo que me chamou bastante atenção, principalmente nos nossos cultos, queridos. Hoje é dia de culto, domingo do Senhor. Nós viremos aqui na casa do Senhor para louvar, engrandecer, ouvir a palavra do Senhor e estar com o coração, coração assim, desejoso da palavra dele. Por quê? Porque se a gente ficar distraído, disperso, a gente pode ser aquele solo com pedregulho, que está ali, uma camadinha ali de terra, até tem a terra ali esperando a semente, mas cai a semente, até frutifica ali durante hoje à noite, né? Frutifica, mas depois morre, porque não cria raízes profundas. Então, enquanto você está pensando aí, peraí, eu estava pensando que esse negócio de solo era só para pregar o evangelho, era só para aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo. Ei, peraí, corta lá e corta cá também. Como assim, professor? Todos os dias nós ouvimos a palavra do Senhor através de pregações, todos os dias de cultos, vamos colocar assim, né? Por bem dizer. Ouvimos. E você sabia que todos os dias nós podemos, todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor, nós podemos ser um solo diferente? Já parou para pensar nisso? Você, de repente, vai ter dia que você vai ser um solo rochoso. Vai ter dia que você é um solo fértil, uma terra fértil, que fala, Senhor, manda mais, manda esse fogo aí que hoje eu acordei com a fome de Deus. Mas vai ter dia que você vai ouvir a palavra, vai entender, mas logo ela não cria raiz. Vem o inimigo, a palavra do Senhor diz que esse tipo de solo aqui, o solo rochoso, o solo à beira do caminho, terreno sólido, né? As sementes ficam por cima, ou seja, a palavra não entra. Então, não é só para aquele, mas eu tenho um amigo lá que, ele não acredita em Deus, ele é cabeça dura e tal. Não é só para ele, não. É para nós também, queridos. É para nós também. Nos dias de hoje, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o nosso coração tem que estar centrado na palavra, porque senão o inimigo vem, rouba a semente do evangelho que foi plantada. Porque cada dia nós crescemos em graça na casa do Senhor. Então, fique ligado. Todas as vezes que você pisar o pé aqui dentro, você perceber que você está meio disperso, ora, clama ao Senhor, fala, Senhor, repreende esse espírito de dispersão. Ora, porque é uma batalha muito grande. É uma batalha muito grande. Então, nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. O solo cheio de pedras, vamos aqui para o solo cheio de pedras. Essas pedras são citadas na parábola, não estão expostas na superfície do terreno, como alguns pensam. Pelo contrário, Jesus está descrevendo um terreno cuja camada rochosa sobre a superfície do campo coberta com algumas camadas algumas camadas pequenas de terra. É engraçado que eu também, quando ouvi essa parábola pelas primeiras vezes, eu pensava assim, eu imaginava um monte de terra, um monte de pedra assim, né, e a semente caindo assim, um monte de pedra. Mas pelo que descreve aqui, não é assim. É o quê? É terra, é pedra embaixo, uma camadinha bem fininha de terra em cima. Então a semente cai, ela até nasce, mas ela não tem raízes profundas. Então logo vem o sol e a seca. Então, perfeito? O terceiro solo, um solo cheio de espinhos. Esse terreno ele é repleto de espinhos e é altamente prejudicial para as sementes, pois os espinhos sufocam a semente boa, tirando dela todo o nutriente, o espaço e luz. Assim também o ouvinte cujo coração foi seduzido pelas riquezas, pelas paixões desse mundo. Professor, pelo amor de Deus, você está falando então que a gente não pode ser próspero, professor? Então quer dizer que a gente não pode ser rico? Não tem crente rico, professor? Tem, meu aluno, claro que tem. Tem crente sim. E você busca sim a prosperidade, mas
que o seu coração não esteja nessas coisas. Amém? Que o seu coração esteja em Cristo. Busque sim a prosperidade. Seja próspero, mas que isso não te domine. Amém? Seja liberal, seja bondoso, que o Senhor seja tudo em sua vida. E por último aqui, o quarto solo, o solo fértil. Essa é uma terra dos sonhos de consumo de qualquer agricultor, não é verdade? Todo mundo quer plantar alguma coisa ali, quer que dê, né? Então, essa semente ela consegue adentrar o solo, ela fica longe dos pássaros, né? Os pássaros não catar aquela semente ali, se alimentar das sementes. Suas raízes se aprofundam na terra, alimentando seus nutrientes. E longe de ervas daninhas, seus frutos aparecem abundante, pois trata-se de uma terra preparada. Esse terreno, ele representa o ouvinte cujo coração tem fome e sede de Deus. É o que eu falei. Venha para o culto também com fome e sede de Deus. Venha para o culto com coração de terra fértil, em nome de Jesus. A necessidade da frutificação. O que tem a ver agora essas questões de frutos, de árvore, com a necessidade de frutificação? Bom, vocês sabem que os agricultores, quando eles plantam alguma coisa, eles, por certo, eles esperam ali colher. Já pensou? Você tem uma plantação de cacau, uma plantação de café, você foi lá, investiu, arou o solo e preparou tudo, deixou tudo ali na expectativa, você depende daquilo dali para levar o sustento para sua casa, você depende da agricultura, não tem, é o seu trabalho, você fica ali, acorda de madrugada, vai dormir também ali de tanto trabalhar, e aí quando você vê lá a sementezinha, começa a nascer, você fica feliz, e chove, você fica feliz, e dá sol e você fica feliz, e aí começa a nascer, e aquelas plantas vão crescendo bonitas, as folhas verdes, e daí você tá esperando o fruto, e olha, e nada. Você é agricultor, você já tem a experiência que já era para estar dando fruto, ok? Já era para estar dando fruto, meu Deus, era para estar dando fruto, não está dando fruto. Você acha, gente, que esse agricultor passou-se o tempo daquela planta dar o fruto e ela não deu fruto? Você acha que ele vai ficar lá, deixar ela de enfeite no terreno dele? Você acha que vai deixar lá? Eu plantei, deixa aí para... Claro que não, gente. O que vai ser feito com ela? Escrevam aí para mim aí, vamos ver quem é que vai acertar. O que é feito com a planta que não dá fruto, com a árvore que não dá fruto? Na visão do agricultor aqui de nossa história aqui, ó. Escrevam aí para mim, vamos ver quem é que vai acertar, hein? A palavra de Deus semeada em nossos corações, ela deve ser cultivada a fim de produzir frutos. Não podemos aceitar uma vida cristã infrutífera, pois as palavras de Jesus aos seus discípulos são claras. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Quem respondeu, ó, tá lá em Mateus 7,19. Parabéns aí para quem respondeu corretamente. Gente, vocês estão me respondendo, né? Pelo amor de Deus, vocês não estão me deixando passar vergonha aqui sozinho, não, hein? Eu pego vocês. Cada pessoa tem uma oportunidade de ser um instrumento de Deus para impactar a sociedade. Mas para isso, Deus espera dela uma resposta comprometida. O seu nome, o seu reino e a sua vontade. Não podemos nos esquecer de quem nos escolheu e para qual propósito. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Foi eu que escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Queridos, vamos agora para a nossa conclusão de acordo com a parábola dos 4 solos, alguns chamam assim, parábola dos 4 solos. Apenas um
foi o fruto um solo fértil e produziu frutos para a colheita. Como é possível observar, o importante não é a quantidade em si, mas a necessidade de frutificar. Então, nós precisamos frutificar. Não aceite uma vida improdutiva no reino de Deus. Observe você hoje, olhe para dentro do seu coração e comece a pensar: eu tenho produzido frutos? Eu tenho gerado bons frutos? Será que se Cristo pudesse olhar para minha... Pudesse não, ele está olhando, na verdade. Mas se ele viesse aqui diante de você agora e requeresse os frutos de sua colheita, de sua produção, será que você teria muitos frutos? Teria pelo menos um fruto? Nós precisamos dar frutos, bons frutos. Que frutos são esses? Através do nosso testemunho, através da nossa boa conduta, da nossa pregação, através de transformação de vida, de pessoas querendo o Deus a qual nós servimos através de nossa vida. Isso tudo é fruto de uma vida transformada pelo poder da palavra do Senhor. Glórias a Deus por sua vida, glórias a Deus por vocês estarem aqui comigo até esse momento. Eu quero também dar a oportunidade a vocês, né, já que estamos falando de semente, quero dar a oportunidade também a vocês de semear na casa do Senhor. Quero dar a oportunidade a vocês de poderem contribuir para essa obra avançar. Você que nos visita nesta manhã, não fique constrangido. Essa é uma prática da nossa igreja local, né? Nós entendemos que todos os nossos bens, tudo aquilo que temos e somos, pertence ao Senhor. Então nós temos a alegria de compartilhar, temos a alegria de devolver do Senhor para o Senhor aquilo que é dele. Ele tem nos deixado tomar conta de suas riquezas, de tudo aquilo que ele tem nos dado. E glórias a Deus porque ele tem te abençoado. Glórias a Deus porque você tem. E você que não tem, vamos orar pedindo ao Senhor para que ele possa te dar condições de você também poder abençoar e poder semear nesta obra. No rodapé do vídeo está aparecendo o QR Code, também as informações da conta de nossa igreja, para que você possa usar uma dessas ferramentas. Se preferir também trazer à noite, você só sinaliza lá no seu relatório da escola dominical e à noite traga para a glória do Senhor com muita alegria, com muito júbilo, com muita liberalidade, porque para o Senhor é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Glórias a Deus. Enquanto você já separa a sua oferta e prepara a sua oferta, eu quero orar e já encerrando também essa lição de número 3, que falou sobre a parábola do semeador. Em resumo, seja uma terra fértil, seja uma terra, um solo bom, um terreno fértil, todos os dias, querido, todos os dias, em todos os momentos, em todas as vezes que você ouvir a palavra do Senhor, que seu solo esteja, que você possa estar observando e sondando o seu coração, para que o inimigo não venha e lhe roube a semente. E você também seja um semeador constante da palavra do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, te bendizemos, ó Pai, pela tua graça, a tua misericórdia derramada sobre nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque um dia foi semeado em nossas vidas a semente do Evangelho. Um dia foi semeado sobre o nosso coração uma terra que, por certo, várias vezes nós ficamos observando, será que vai dar alguma coisa aí? Mas alguns vieram logo de prontidão, outros demoraram bastante tempo, mas o Senhor não desistiu de nós, e glórias a Deus, porque o Senhor não desiste de nós. E nós também não desistiremos do Senhor, estaremos com o Senhor até a sua vinda. Te agradecemos pelas ofertas alçadas nesta manhã. Te bendizemos, te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor. Aquele que não tem, ó Pai, uma oferta para oferecer nesta manhã, que o Senhor venha abrir
portas, Senhor. Que o Senhor venha abrir, ó Deus, janelas dos céus, portas, Senhor, onde não há portas. Que em nome de Jesus a pessoa possa tomar posse agora de sua vitória e que assim ela possa glorificar o teu nome e não esqueça do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. E você diz aí, amém. Até a próxima. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas